África, o berço da raça humana. Não é o passado que me traz aqui, e sim o futuro. A África recentemente se conectou à banda larga. E enquanto a internet cresce e se espalha por todo o continente, tudo que é tocado por ela se transforma. A pequena cidade de Aburi, em Gana, é uma das últimas a se conectarem com o resto do globo. Estou viajando com Sir Tim Berners-Lee, o homem que inventou a internet. 20 anos se passaram desde a sua grande descoberta e agora a diferença entre os que têm e os que não têm internet está diminuindo rapidamente. Eu acho que a internet serve para conectar a humanidade. Agora que chegamos ao ponto em que 20% do mundo a está utilizando, a pergunta é, e os outros 80%? Esse centro comunitário pode não parecer grande coisa, mas ele é a nova fronteira dessa revolução virtual. Foi um pouco como voltar à época quando as pessoas conheceram a internet pela primeira vez. Seria muito prepotente da nossa parte se disséssemos que tínhamos certeza de que ela chegaria até a zona rural da África. Mas o que foi exatamente que criamos nos últimos 20 anos? O que significa? Ter o nosso mundo conectado digitalmente foi bom ou ruim? Se a internet se instalar na África como em todos os outros lugares, então este será o próximo continente a ser remodelado pela revolução digital. Mas como a internet nos afetou nos 20 anos desde que foi criada? E o que ela significa para o povo daqui e da maioria do planeta que ainda não estão conectados? A internet é uma revolução tecnológica definitiva em nossas vidas. Quase 2 bilhões de pessoas estão conectadas agora. E nos 10 anos em que venho estudando a internet e escrevendo sobre ela como jornalista, eu vi que ela tomou conta do nosso mundo e o transformou. A internet criou uma prosperidade inimaginável, mas também encorajou milhões a trabalharem por nada. Ela desafiou a autoridade, mas também ajudou regimes a espionarem e a censurarem como nunca tinha sido feito antes. Ela foi acusada de criar uma geração de viciados em internet e abriu novos campos de conhecimento. Nesta série, eu me encontrarei com todos os pioneiros e figuras-chave. Todo mundo, do Google ao Facebook, do Twitter à Amazon. As pessoas que ajudaram a criar esta niveladora inexorável de poder, cultura e valores que está impactando tanto o nosso dia a dia. A internet é como os seres humanos se comunicam hoje. É como se ela fosse um cérebro, o mais inteligente do mundo. É a ferramenta com um potencial maior do que qualquer outra já desenvolvida pela civilização humana. O mundo vai ficar cada vez mais aberto e haverá mais informação disponível sobre tudo. Essa é uma tecnologia incrível e devemos parar por um instante para comemorar o poder e o alcance que ela nos dá. Esta é a história da internet. Mas é mais do que isso. É também a história de como a internet está recriando o nosso mundo. Revolução Virtual, versão brasileira Alcateia e Gramofone. O grande nivelamento? Mais de 2 séculos se passaram desde que testemunhamos algo da mesma escala e velocidade como a evolução trazida pela internet. A Revolução Industrial foi movida por o que, naquela época, era uma nova tecnologia radical, o vapor. E agora a internet vem como a próxima grande revolução. Por quê? Porque ela faz para a informação o mesmo que o vapor fez pela força física. Ela maximiza. A internet permite que qualquer um publique e distribua palavras, imagens, vídeos e softwares instantânea e virtualmente de graça. 1/4 do planeta usa a internet agora. A internet é uma revolução. Ela foi aclamada como a grande niveladora da humanidade. Uma nova fronteira que nos dá acesso igual, voz igual e potencial igual.
As pessoas que criaram a internet pensaram nela como a ferramenta definitiva de poder. Então ela já chegou com uma atitude. Uma ideologia online que queria dar poder para o povo. A internet é uma forma de rebelião. Essas pessoas se opunham a uma noção de hierarquia e autoridade. As pessoas que originalmente criaram a internet eram, de modo geral, desajustadas sociais que queriam continuar sendo desajustadas sociais. Então os libertários acharam um espaço perfeito para reproduzirem suas ideias. Ela anivelou completamente o acesso à comunicação e à colaboração. A internet é uma grande niveladora, claro, é um dos objetivos da internet. Neste programa, eu vou mostrar como o sonho do nivelamento é reproduzido através da internet. Como ela está modificando noções há muito utilizadas de propriedade, valor e opinião. Como ela está desafiando modelos de negócios e como a igualdade prometida pela rede entra em conflito com a natureza humana, nosso desejo inato de lucrar e controlar. Vamos falar sobre o sentido desse conflito e sobre como ele ajudou a criar a internet. Esse fenômeno confuso, sedutor e imenso que conhecemos hoje. O grande apelo da internet como instrumento de poder é que ela escancara o acesso ao conhecimento. Para descobrir como, visitei um dos novos pilares do sistema educacional americano. Não é uma universidade elitista como Harvard ou Princeton, mas a cidade de Dixon, no Novo México, onde estão comemorando o Dia do Trabalho. Estou aqui para encontrar Einar Kavaran. Hoje ele está tocando bateria com sua banda. Mas em sua casa, ele é um revolucionário silencioso. Einar participa de uma campanha admirável que usa a internet para ajudar pessoas comuns a criar algo extraordinário. Ele é um lendário e profuso colaborador da Wikipédia, a enciclopédia online que está se tornando a fonte de informação mais importante no mundo. Quando me falaram dela pela primeira vez, eu disse que era a coisa mais louca. Quer dizer, como você pode ter alguma coisa que pode ser editada por qualquer pessoa no mundo? Como pode acreditar nela? Qual seria o sentido disso? Mais de 65 milhões de pessoas ao redor do mundo usam a Wikipédia todos os meses. E ao invés de apenas acessarem o conhecimento, elas podem ser seus autores e editá-lo. Os 14 milhões de verbetes do site são resultado de contribuições anônimas de pessoas como Einar, que não precisam ter nenhuma qualificação formal. Eu tenho uma lista de aproximadamente 1000 verbetes. Se alguém fizer uma edição em um deles, isso aparecerá na minha lista de checagem e, se eu discordar dela, poderei desfazê-la. Então, a premissa básica é que qualquer pessoa no mundo que tiver acesso a um computador poderá acessar e editar essa informação. A ideia é que, ao invés da verdade, conhecimento e precisão serem somente aceitos por especialistas e decididos por uma elite de pessoas, se originarão lentamente das massas e virão de baixo. Mas, por desafiar séculos de conhecimento, essa nova forma de poder do povo iniciou uma grande discussão. I despise Wikipedia. I loathe Wikipedia. Eu desprezo a Wikipédia, eu odeio a Wikipédia. Eu acho que o grande milagre da internet é a conveniência. Mas o preço que eles pagam por serem tão rápidos e disponíveis é a imprecisão. Desafio qualquer um a encontrar uma fonte melhor e mais rápida de conhecimento aceitável para quase todos os propósitos que você possa precisar como um cidadão normal. A Wikipédia é um exemplo perfeito de como a internet pode dar poder a cada um de nós. Ela oferece algo de graça. Ela mina a autoridade e permite que pessoas comuns possam formar conhecimento juntas. Em outras palavras, ela realiza os sonhos de nivelamento dos fundadores da internet. Para entender como a rede ajudou o desabrochar da Wikipédia, temos que conhecer as raízes da internet em uma cultura de livre-arbítrio e de autoexpressão que começou há 40 anos.
As ambições de nivelamento no mundo online podem ser encontradas na contracultura dos anos 60. E no epicentro desse idealismo hippie, São Francisco. Ninguém sabe o que está acontecendo em São Francisco, mas sabemos que é aqui. O lugar onde se busca uma saída. A meca atual de hippies felizes, que estão acabando com a imagem do materialismo americano com uma arma definitiva, o amor. No meio da agitação, uma linha particular de filosofia conhecida como libertarismo começou a criar raízes. Era uma mistura de ideias de esquerda e direita que rejeitavam o controle do Estado, o sistema legal e a censura, enquanto enfatizava a importância do livre-arbítrio individual. Enquanto o sonho da contracultura desapareceu no mundo real, nos anos 70 ele encontrou um lugar improvável onde essas ideias iriam florescer. Anteriormente, os computadores eram exclusivos dos governos, militares e grandes empresas. Mas agora, pela primeira vez, os modelos menores e mais baratos começaram a colocar a tecnologia nas mãos das pessoas. E algo extraordinário aconteceu. Esse libertarismo contracultural encontrou abrigo nos primórdios da internet. O legado mais concreto da contracultura é a internet. Os valores, a organização, a rebelião, a resistência à autoridade foram todos encapsulados na internet. Computadores mais baratos permitiram o desenvolvimento das primeiras comunidades online. A mais influente e duradoura se chamava The Well. Ali na esquina é onde fica The Well agora. Ela foi criada em 1985, perto de, onde mais? São Francisco. Sem a The Well, o Facebook, Twitter, MySpace e todas as outras comunidades da internet talvez nunca tivessem existido. Muitas pessoas veem a The Well como um lugar onde vivem e existem de uma forma não realmente intelectual, mas de informação. Encontrei um membro do Grateful Dead na The Well. Há um número de pessoas na The Well que são o que eu chamaria de desajustados inteligentes, que fizeram as coisas funcionarem pra gente. Foi a The Well que levou o libertarismo para a internet. Ninguém foi mais influente em operar essa extraordinária transição do que o homem que a fundou. Stuart Brand publicou a Bíblia da Contracultura, o Whole Earth Catalog. Ele participou de um estudo legal sobre o LSD e andou com os Panteras Negras. Foi aqui que a The Well começou e o que aconteceu aqui ajudou a definir todo o mundo online. Naquela época, uma fração de 1% de todo mundo tinha descoberto a internet. A The Well deu a muitas pessoas o primeiro gostinho do cyberespaço. Como foi? Porque havia uma vontade enorme de se mudar as coisas naquela época. Você queria revolucionar a comunicação, o conhecimento, a comunidade, a coisa toda. Acho que nós trabalhávamos com a premissa de que a revolução estava em progresso. Nós não tínhamos que empurrá-la. E, em grande parte, o que estava nos atraindo era um sentimento de curiosidade. O que acontece se você empurra isso, tenta aquilo, pensa na outra coisa. E, basicamente, o que estávamos fazendo era criar um cenário. E nós tínhamos essa mistura de pessoas que ainda não eram ricas, ainda não eram poderosas, mas que sabiam o valor que tinham e que um espaço imenso estava se abrindo para nós. Eu sempre checo as notícias primeiro para ver que coisas interessantes estão acontecendo e depois vejo se há alguma controvérsia. Se estou na hora do almoço e não quero sair, me conecto na The Well, entro na conferência de mascotes e falo sobre os meus gatos. Tive um dia muito estressante. Vou para a conferência Word, onde todo mundo bota tudo para fora. Existiam 3 ou 4 tipos diferentes de conferências sobre sexo.